querido, seja bem-vindo a mais um Estudo com Deus. Que bom te ter aqui comigo mais um dia para partilhar da palavra de Deus, para a gente poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Amém? Sem delongas, pega a sua Bíblia, abre em Atos, capítulo 16, versículo 1, em nome de Jesus. E vamos convidar agora o nosso amado e amigo Espírito Santo para que ele possa nos ensinar. Porque nós temos um privilégio de poder aprender com aquele que inspirou a todos esses profetas, a todos esses maravilhosos apóstolos, enfim, a escrever a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, mais uma vez estou aqui na sua presença para te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é sempre bom. Pai, coloco diante de ti a minha vida, a vida daquele que está assistindo esse vídeo neste momento em tua presença. Senhor, nos ajude a entender a tua palavra. Senhor, abra nossa mente, nosso coração, nossa compreensão. Ó Senhor, nos ajude a entender a sua palavra. Desça sobre nós o espírito da revelação e da sabedoria do Senhor, nos ajudando a compreender a tua palavra. Amigo e amado Espírito Santo, nosso professor, nos ensine, nos discipule, nos ajude a entender a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que a sua palavra faça morada em nossos corações e dê frutos na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. E vamos lá, ler a palavra do Senhor. Amém? Então, Atos capítulo 16, versículo 1, que diz, tem como título, Timóteo acompanha Paulo e Silas. Então, versículo 1. E ele chegou a Derbe, e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma certa mulher que era judia e convertida, mas seu pai era grego. Então, no caso, Timóteo, ele era filho de uma mãe judia e de um pai grego. No caso, um não judeu. Amém? Versículo 2. Que tinha um bom testemunho dos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. E Paulo quis que este fosse com ele, e tomando, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Versículo 4. E quando eles iam passando pelas cidades, entregavam-lhes os decretos ordenados pelos apóstolos e os anciões de Jerusalém, para que os observassem. Versículo 5. E assim as igrejas eram estabelecidas na fé e cresciam em número diariamente. Versículo 6. Ora, e eles passando pela Frígia e pela região da Galácia, foram proibidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Indo a Mísia, intentaram ir para Bitinia, mas o Espírito não o permitiu. E aqui eles eram completamente guiados pelo Espírito Santo, governados pelo Espírito Santo. E eles passando por Mísia, versículo 8, desceram a Troade, e Paulo teve uma visão de noite em que se apresentava um homem da Macedônia, orando e dizendo, venha Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10. E logo depois dessa visão, imediatamente procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para pregar-lhes o evangelho. E navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, versículo 12. E dali para Filipos, que é a principal cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e permanecemos por vários dias nesta cidade. Versículo 13. No Shabat saímos da cidade para a beira do rio, onde a oração costumava ser feita. E assentando-nos, falamos a mulheres que ali se reuniram. Versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que adorava Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que ela estivesse atenta às coisas que Paulo falava. Versículo 15. E quando ela foi batizada e a sua casa, ela nos rogou, dizendo, se vos julgardes que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali, e ela nos constrangeu. Aqui nós vemos uma mulher, Lídia, que vendia púrpura, ouvir
Paulo falar, pregar, e ali ela aceitou a palavra. Aquela palavra entrou no seu coração. Aqui na palavra Deus diz que o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta às coisas de Paulo. Muitas vezes nós queremos que pela nossa força as coisas aconteçam. Nós não nos lembramos, como diz na própria palavra de Deus, que não é por força ou por violência, mas pelo Espírito. É o Espírito Santo que vai agir nas coisas, nas situações, nas pessoas, abrindo seu coração. É o Senhor que vai preparar as situações para que tudo se alinhe e dê certo. Muitas vezes nós queremos agir pela força e nós não nos lembramos que todas as coisas, principalmente na hora que a gente vai pregar a palavra de Deus, não é por nós. Nós temos a obrigação de falar a palavra de Deus, mas quem vai convencer é o Espírito Santo. Ele vai convencer do pecado, do juízo, da salvação, não somos nós, não é eu e você. Então que possamos sempre nos lembrar que tudo que nós vamos fazer, principalmente se for algo de Deus, é o Senhor que vai fazer, não somos nós só somos o meio, o canal. Mas quem vai convencer, fazer aquilo dar certo ali, abrir o coração da pessoa, encaminhar tudo, é o próprio Espírito Santo. Amém? Versículo 16. E aconteceu que indo nós à oração, uma certa jovem, possuída por um espírito de adivinhação, nos saiu ao encontro, o qual dava grande lucro aos seus senhores adivinhando. Esta, seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. Você vê, um espírito maligno ali estava falando. Era o espírito maligno de adivinhação que estava naquela menina. E ela ficava gritando a verdade, ela estava falando a verdade. Que Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. Então, muitas vezes, meu irmão, o diabo, ele também fala a verdade. Ele fala. Muitas vezes a gente acha que o falso profeta só é aquele que fala errado. Não. O diabo pode usar a boca de alguém e falar uma verdade. O que disse é um falso profeta, o que disse a pessoa de Deus ou não, é o espírito que atua nela. É através de qual espírito? É do Espírito Santo ou espírito maligno que aquela pessoa está falando aquilo? E não se aquilo é verdade ou mentira, que vai determinar se a pessoa é de Deus ou não. Uma reflexão aí para você. Amém? Versículo 18. E isto ela fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, para sair dela. E ele saiu na mesma hora. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro tinha desaparecido, agarraram a Paulo e Silas e o arrastaram ao mercado, até os governantes. 20. E tendo-os levado aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam demais a nossa cidade e ensinam costumes que não nos é lícito receber nem observar, visto que somos romanos. Versículo 22. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los. Depois de dar-lhes muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e prendeu seus pés no tronco. 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Os outros prisioneiros escutavam. Aqui é Deus, apesar de toda circunstância difícil. E meus irmãos, eles estavam atados pelos pés em troncos. Eles não estavam presos somente numa prisão, eles estavam atados em um tronco. Eles não podiam se mover. E aqui eles estavam cantando e orando. Você já pensou, meu irmão? De fato, é aquela palavra do Senhor, a paz que excede toda compreensão. Ela excede toda compreensão humana. É a paz de Deus que o mundo não nos pode dar, como o próprio Jesus diz. É a paz que vem do Senhor. É a alegria da salvação que não existe no mundo. Que apesar da dificuldade, das tristezas, das dores, você canta, você adora, você louva. É maravilhoso, meu irmão, é maravilhoso. Continuando aqui, 26.
E repentinamente houve um grande terremoto a ponto de serem abaladas as fundações da prisão e imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. E acordando o carcereiro de seu sono e vendo as portas da prisão abertas, desembainhou sua espada. Ele queria suicidar-se, supondo que os prisioneiros tinham fugido. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Por que ele queria se suicidar? Porque para os romanos, na lei dos romanos, quando um guarda estava ali guardando um prisioneiro e ele fugia, ou por algum motivo ele morria, enfim, de alguma forma ele, ali eles iam pagar com a sua vida o fato do prisioneiro fugir, e ali tinham sido abertas as portas. Então, na cabeça do carcereiro, todos tinham fugido. E a hora que Paulo diz: não, nós estamos aqui, não faça nenhum mal contra a sua vida. Versículo 29. Então ele pediu uma luz e entrou e veio tremendo. Prostrou-se diante de Paulo e Silas. E conduzindo-os para fora, disse: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos, tu e tua casa. Por que ele está falando que se ele crer, toda a sua casa seria salva? Por que ele está falando isso? Meu irmão, sabe por quê? Porque o fato de você, da casa, aceitar Jesus, já é uma possibilidade de Cristo entrar nas vidas de todos que estão ao seu redor. Porque através do seu testemunho vivo, da sua mudança de vida, daquilo que você transmitir ali na sua casa, a luz que você emana, que é de Cristo, vai atingir as trevas que está ao seu redor. Então é por isso que ele está falando isso, que que através da sua vida, tu e tua casa será salvo. Então pegue isso para sua vida, e se muitas vezes você está aí, só você é salvo na sua casa, lembre-se, através da sua vida, no caso, a sua casa será salvo. Amém? Versículo 32. E lhes falaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E ele, tomando-os naquela mesma hora da noite, lavou-lhe as feridas, e em seguida ele foi batizado, e todos os seus. 34. Então, levando-os à sua casa, ele colocou alimento diante deles e regozijou-se, crendo em Deus com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistratos enviaram os sargentos, dizendo: soltai aqueles homens. 36. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistratos mandaram que vos soltasse. Agora, portanto, sai e ide em paz. Mas Paulo disse-lhes: eles nos açoitaram publicamente, sem condenação, apesar de sermos romanos, nos lançaram na prisão. E agora eles querem nos lançar fora secretamente? De forma alguma, mas que eles mesmos venham e nos tirem daqui. 38. E os sargentos comunicaram essas palavras aos magistratos, e eles temeram, ouvindo que eles eram romanos. Então eles vieram pedir-lhes desculpas, e tendo-os conduzido para fora, pediram que eles partissem da cidade. E eles saíram da prisão e entraram na casa de Lídia, e quando viram os irmãos, os confortaram e depois partiram. Capítulo 17, que tem como título Paulo em Tessalônica. Versículo 1. E passando por Anfípolis e Apolônia, eles chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi até eles e por 3 shabates arrazoava com eles com base nas escrituras. Quando diz arrazoava, era discutia, disputava-lhe com eles. Versículo 3. Exponde, alegando que convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que eu vos prego é o Cristo. 4. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres influentes. Então, Paulo conseguiu ali tocar em muitos gregos religiosos e também em mulheres influentes. Versículo 5. Mas os judeus que não criam, movidos de inveja, mais uma vez a inveja, tomaram alguns vagabundos perversos da pior espécie,
E, ajuntando o povo, eles alvoroçaram toda a cidade, assaltando a casa de Jasson, procuravam tirá-los para fora diante do povo. Jasson é onde Paulo estava hospedado. Era o homem, né? O dono da casa. E aqui, mais uma vez, nós vemos que a inveja entra em cena. A inveja é terrível, meu irmão. Terrível. A inveja, como diz em Tiago 3,17, onde há ambição, onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e muitos males. Então, aonde tem a inveja, há muitos males e confusão. E como nós vemos isso dentro da igreja? Como nós vemos muitas vezes o irmão, porque vê o outro irmão pregando, falando bem, ou muitas vezes cantando lindamente, ou muitas vezes liderando alguma coisa, começa ali o seu coração se encher de inveja. E a hora que acontece confusões e muitos males dentro da igreja. Meus irmãos, no mundo, beleza, não conhecem a palavra de Deus. Mas nós que conhecemos temos que nos abster dessa doença, porque a inveja chega a ser uma doença. Como diz em Provérbios lá que nós lemos no outro vídeo, a inveja ela corrói os ossos. Quem a suportará? Quem aguenta uma inveja? Porque ela é destruidora, ela destrói onde ela passa. Ela causa confusão, ela causa muitos males. Que possamos nos abster, meu irmão. Nos abster dessa doença que é a inveja. Até porque Satanás usa isso para destruir a igreja dentro da igreja. Amém? Versículo 6. E não tendo-os achado, arrastaram Jasson e alguns irmãos até os governantes da cidade, gritando: estes que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram também aqui, os quais Jasson recebeu, e todos estes são contrários aos decretos de César, dizendo que há outro Jesus, que há outro rei, Jesus, perdão. Versículo 8. E alvoroçaram o povo e os governantes da cidade que ouviam estas coisas. E tendo recebido a fiança de Jasson e dos outros, eles deixaram ir. Então, ali eles soltaram eles por fiança, no caso, Jasson e os outros que foram presos. Versículo 10. E os irmãos imediatamente enviaram Paulo e Silas de noite a Bereia, os quais, chegando lá, foram para a sinagoga dos judeus. Versículo 11. Estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a prontidão da mente, examinando diariamente nas escrituras se essas coisas eram assim. Então, eles examinavam ali as escrituras para confirmar a palavra que eles estavam recebendo. E quantos de nós nos alimentamos aí, principalmente na internet? Nós nem pesquisamos na própria palavra de Deus, nós nem lemos se está ali falando exatamente isso, nós somente engolimos aquela palavra e não pesquisamos. Eles estavam examinando diariamente nas escrituras se essas coisas eram assim. Eles estavam examinando a palavra de Deus para confirmar se aquilo que eles estavam ouvindo era verdade. Quantos de nós, meu irmão, estamos somente nos alimentando, engolindo ali, nem mastigamos nem nada e nem sabemos se aquilo de fato é como a pessoa está falando? Que possamos seguir esse exemplo de poder examinar a palavra de Deus cada vez que a gente escutar uma palavra e ali averiguar, será que tá certo? Será que essa pessoa tá falando do jeito certo, dentro do contexto? Que possamos ter esse costume, com esse povo aqui. Amém? Versículo 12. Portanto, muitos deles creram assim, como algumas proeminentes mulheres gregas, e não poucos homens. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era pregada por Paulo em Bereia, foram até lá e agitaram o povo. Versículo 14. E então imediatamente os irmãos enviaram a Paulo para que ele fosse até o mar, mas Silas e Timóteo permaneceram ali. E os que conduziam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais rápido possível eles partiram. Versículo 16. Ora, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, quando viu a cidade tão entregue à idolatria. Aqui é Paulo indignado por tanta idolatria que tinha ali em Atenas. Versículo 17. Portanto, ele disputava na sinagoga com os judeus e com pessoas religiosas, e diariamente no mercado com aqueles que o encontravam. Então, certos filósofos, epicúreos e estoicos o enfrentaram. E alguns diziam: o que quer
dizer este tagarela, alguns outros, ele parece ser um pregador de deuses estranhos, porque ele pregava Jesus e a ressurreição. Certos filósofos, aqui quando diz certos filósofos epicúreos e estóquicos, são filósofos, meus irmãos. Ó, Epicúrio era um seguidor do filósofo Epicuro, que morreu em 270 a.C. Ele ensinava que o maior bem da vida era a felicidade. Era isso que esse filósofo aqui, ele falava. E aqui tem os outros seguidores, ó, filósofos estoicos, são os seguidores do filósofo grego Zênon, que morreu em 265 a.C. Zênon ensinava que o mais alto objetivo do ser humano é viver de acordo com a sua razão e praticar a virtude. Então, por isso que está falando sobre esses homens aqui. Então, esses filósofos aqui, epicúreos e estóquicos, eles eram seguidores desses dois filósofos, Epicuro e Zênon. Amém? Aqui em Atena, irmãos, era um lugar que eles gostavam muito desse negócio de filósofo, era uma região assim de muita filosofia, arte, enfim. Amém? Versículo 19. E tomando, levaram a Areópago, dizendo: nós poderíamos saber que nova doutrina é esta, do qual tu estás falando? 20. Porque nós trazes certas coisas estranhas aos nossos ouvidos. Nós queríamos, pois, saber o significado dessas coisas. Pois todos os atenienses, estrangeiros, residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Versículo 22. Então Paulo ficou em pé no meio do Areópago. Quando fala Areópago, irmão, Areópago é uma colina, era chamada de Colina de Marte. Era uma colina rochosa ali, onde era adorado Ares ou Marte, que é o deus da guerra, né? Que é o deus grego da guerra. E ali eles fizeram tipo um tribunal, aonde eles viam questões sobre religião, sobre as leis e educação. Mas naquele tempo ali de Paulo, já nem se via essas coisas sobre lei, era somente mesmo sobre questões morais ou religiosas. E chamava-se esse tribunal de Areópago, mas na verdade não era nessa colina, não no tempo de Paulo, pelo menos. Era feito, na verdade, eles se reuniam no Pórtico Real, amém? Que era um outro local, mas tinha esse nome, de Areópago, por causa dessa colina onde era se feito antes, amém? Só para vocês saberem o que é Areópago. É muito bom, irmãos, você ler a Bíblia. Se você não entender uma palavra, você vai lá no dicionário, tenta compreender, vai na internet, ali sempre tem alguma explicação. Isso me ajuda a compreender muito melhor as escrituras. Antes, quando eu só lia, sem pesquisar, palavras difíceis, se eu tentar entender o contexto ali, por exemplo, no caso de Paulo, estava em Atenas, que é um local de muita idolatria, muita filosofia, eu não entendia no caso que estava falando ali. Então é muito importante, se você não entendeu uma palavra, vai no dicionário, isso vai te ajudar muito na sua leitura, na sua compreensão, amém? Isso é uma dica aí para você. Continuando aqui, versículo 22 de novo. Então Paulo ficou em pé no meio do Areópago, no caso no meio do tribunal, e disse: homens de Atenas, eu percebo que em todas as coisas sois supersticiosos. Pois eu, passando e vendo a vossa devoção, encontrei um altar no qual estava escrito: para o Deus desconhecido. Este, portanto, ao qual reverenciais sem conhecer, é o que eu vos declaro. 24. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, visto que ele é o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos, nem é adorado por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, visto que ele dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Versículo 26. E de um só sangue fez todas as nações dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os limites, os tempos antes ordenados e os limites da sua habitação, para que eles buscassem ao Senhor, se talvez palpando fossem achá-los, ainda que ele não estava longe de cada um de nós. Versículo 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também
Alguns dos vossos poetas têm dito, porque também somos sua descendência. Aqui Paulo está citando, aqui no versículo 26, quando ele fala, e de um só sangue fez todas as nações dos homens para habitar. E aqui quando ele fala, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, ele está citando filósofos, pensadores daquela época. Ele está usando, vamos dizer assim, o contexto daquele povo, que eles entendiam naquele tempo, que eles eram muito focados em filosofia, em pensadores, para falar sobre Jesus. Então, é isso que Deus faz. Deus usa o meio que nós estamos para pregar o evangelho. Muitas vezes a gente quer usar uma outra coisa, mas como que as pessoas do nosso tempo, da nossa época, no caso hoje, por exemplo, o que fala muito? A internet. Como que a gente quer usar, por exemplo, a televisão, que quase não se usa mais, para pregar o evangelho? Não, Deus vai usar os meios de comunicação, as formas, maneiras, a linguagem é realmente deste tempo, para que a pregação do evangelho possa fluir, para que as pessoas possam entender na linguagem que elas estão ali, elas estão, como se pode falar, que elas já estão habitadas, que elas já têm compreensão, entendeu? Então, os irmãos, só para vocês saberem, quando se fala nele vivemos e nos movemos e existimos, é um poeta, é um poema chamado Arato, que viveu de 315 a 240 a.C. Então, essa palavra aqui que muitas vezes a gente cita é um poeta, né, que citou, não é exatamente ali algo que veio, vamos dizer, está na Bíblia, porque se usou algo que um poeta falou, entende? Só para você compreender. Então, Paulo estava usando a linguagem daquele tempo, daquele momento, daquela, né, do convívio daquele povo para pregar o evangelho. Continuando aqui. 29. Sendo nós, pois, descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida pela arte e imaginação do homem. Mas Deus fechou os olhos para os tempos de tal ignorância, e agora ordena a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. 31. Porque ele tem determinado um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele ordenou. E disso deu certeza a todos os homens, ressuscitando dos mortos. Ele está se referindo a Jesus. E eles, ouvindo falar da ressurreição dos mortos, alguns zombavam e outros diziam: te ouviremos novamente acerca deste assunto. E assim Paulo saiu do meio deles. Mas alguns homens, crendo, se uniram a ele, e entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Então, meus irmãos, ele está aqui pregando este povo. E o que ele está falando aqui? Ele está falando no versículo 29. Sendo nós, pois, descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade, no caso Deus, seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, esculpida pela arte e imaginação do homem. Muitas vezes, meu irmão, é isso que nós queremos fazer. Nós queremos trazer Deus para o nosso tamanho. Por isso que as pessoas fazem as suas imagens. Elas querem trazer Deus para o seu tamanho, para que elas possam tocá-lo, vamos dizer assim. E é a hora que começa a idolatria. E a idolatria, ela não é somente você idolatrar uma imagem. A idolatria, ela vai muito além disso. A idolatria, nós podemos estar idolatrando um trabalho, um casamento, um homem, uma mulher. Podemos estar idolatrando um pastor, um cantor, um carro, um trabalho, o dinheiro. A idolatria vai muito além de somente uma imagem. Ela vai muito além. Então eu te faço essa pergunta hoje, eu quero deixar essa reflexão para você. Quero que você reflita o que pode estar tomando o teu coração de Deus. Qual o falso Deus que muitas vezes você pode estar colocando no lugar de Deus na sua vida? Muitas vezes você pode estar colocando algo acima do Senhor. Tudo que toma o lugar de Deus, que é mais importante do que Deus na sua vida, é o seu Deus, meu irmão. Então que você possa refletir e que possamos, eu e você, refletir sobre isso e nos abster de todo ídolo, falso ídolo que possamos ter na nossa vida. Como esse povo aqui precisa se abster, e é isso que Paulo está falando para eles. Amém? Vou parar por aqui. No próximo vídeo nós vamos continuar aqui no Atos capítulo 18. Amém? Espero que tenha agregado na sua vida. Meu irmão, eu quero te chamar a atenção mais uma vez. Leia a palavra de Deus.
Nós estamos vivendo em um tempo que a cada dia vai ficar mais difícil servir ao Senhor. E se você não tiver um respaldo bíblico, não entender a palavra de Deus, você não vai saber o que está acontecendo no mundo. Você não vai saber o que é de Deus e o que não é. E você muitas vezes vai se perder. Na palavra de Deus diz que o caminho que leva à salvação é estreito, o caminho é estreito e a porta é estreita, e poucos entrarão por ela. É assim que diz a palavra de Deus. E se você não conhecer a palavra de Deus, que te leva ao caminho certo, porque na palavra de Deus diz ainda, diz que a verdade, que é a palavra de Deus, ela é o que nos santifica. Como nós seremos santificados se nós não lermos a palavra de Deus? Amém? Eu te convido a ler a palavra, a buscar. Mas eu não entendo. Leia do mesmo jeito, até que o seu espírito comece a aprender. Sempre ore antes, o Espírito Santo vai te ensinar, vai te ajudar. Pegue as minhas dicas de usar o dicionário, de orar antes, não tô conseguindo compreender aqui um versículo, não tem uma segunda Bíblia. Vai lá na internet, coloca lá o livro, o capítulo, o versículo, que vai aparecer um monte de versões ali e você vai ter uma ideia melhor, mas não deixe de ler a palavra de Deus. Amém? Ela é luz para os nossos caminhos. Amém? E uma bússola para nós aqui na terra. Amém? E eu espero que tenha agregado na sua vida. Até o próximo vídeo. Se você curtiu, comente, curte, envie para seus amigos, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque toda semana temos aqui vídeo. Em nome de Jesus. Fique com Deus e até lá.